Estamos juntos aqui e podemos dizer que o Senhor é bom, né? Me alegro muito por estar revendo aqui alguns irmãos, como o irmão Gerlock. Nós tivemos o prazer de ir até ali a casa do irmão Gerlock, termos um pequeno momento de comunhão e estarmos agora aqui neste lugar, irmãos, juntos. Nosso coração, como o irmão Mário disse, transborda de alegria, que realmente estar na presença de Deus nos faz muito bem. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Gidarinho, da sua esposa, que nos tem acolhido na sua casa de forma muito acolhedora, confortável, e eu louvo a Deus pela vida de vocês e por todo o amor demonstrado. Amém? Quero dizer aos irmãos desta igreja que continuemos orando, né? Nós estamos iniciando uma fase nas nossas vidas junto a esta igreja, com alguns desafios, mas entendemos que se estivermos juntos, unidos, no mesmo propósito e orando ao Senhor, nós vamos ser vitoriosos. Amém? Como é que está o som aí, irmãos? Tá bom o som? Tá bom? Ok. Bem, meus amados irmãos, então, como nós conversamos ontem na reunião, eu quero comunicar à igreja que esta semana haverá culto na quinta-feira, né? Culto de oração na quinta-feira e no domingo, culto da família. Essa será a programação da igreja enquanto estivermos vivendo esse problema do coronavírus, dessa pandemia. E assim que tudo isso passar, e devemos orar para que passe logo, então a gente refaz um outro calendário de atividade para a igreja, né? Mas eu quero dizer aos irmãos que nós, por exemplo, em Petrolina, temos feito as nossas atividades desde o dia 1º do mês de junho. Então já estamos praticamente com um mês, né? Um mês e 12 dias em atividades nas nossas igrejas lá em Petrolina. E graças a Deus até hoje não temos nenhum caso entre os nossos irmãos ou na nossa comunidade. Então eu continuo acreditando e continuo dizendo a você, querido, que a igreja será o único lugar que ninguém vai ser contaminado, né? Eu acredito de forma diferente, talvez você não acredite como eu, mas nós não somos iguais. Eu acredito que se a pessoa tiver contaminada e vir para a igreja aqui, ela corre o risco certamente de ser curada, né? Então a igreja ainda continua sendo o melhor lugar para estarmos. Não tenha medo de vir para a igreja, né? Devemos seguir os protocolos das autoridades, aquilo que estão colocando, devemos seguir, mas devemos entender, irmão, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Se o Senhor não nos livrar, não será álcool em gel, não será uma máscara ou qualquer outra coisa que a gente possa fazer que vai nos livrar. É o sangue de Jesus que nos livrará. Disse então o profeta: se o Senhor nos livrar, verdadeiramente seremos livrados. Então essa é a nossa fé. Essas foram as palavras do profeta Josafá, e essa é a minha fé, queridos. Se o Senhor nos livrar, verdadeiramente seremos livrados. Se o Senhor nos guardar, verdadeiramente seremos guardados. Não é verdade? Bem, meus queridos irmãos, eu até já mandei no grupo da igreja uma cópia da minha mensagem esta noite, e acredito que os irmãos, aqueles que têm acesso ao grupo do WhatsApp da igreja, já têm o nosso sermão na mão. Se você quiser abrir aí no seu celular para que você acompanhe, faça isso, é muito bom. Se você ainda não tem, escute atentamente, porque eu acredito que o Espírito de Deus está neste lugar e Deus reservou uma palavra para o nosso coração. Esse é o lugar onde há a presença de Deus, irmão. E estamos aqui, não viemos aqui com nenhum outro motivo, com nenhuma outra pretensão.
Estamos aqui porque acreditamos que o Senhor fala através da sua palavra e Ele vai falar conosco esta noite. Amém? Quantos creem assim, diga amém. Curva a sua cabeça e ore. E agora eu gostaria que você orasse, dizendo assim: Espírito Santo de Deus, fala comigo nesta noite, Senhor, neste lugar. Usa o teu filho, usa o mensageiro da palavra, usa a tua palavra na boca do teu servo e fala ao meu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 14. Efésios capítulo 2, versículo de número 14. Aqueles que tiverem a Bíblia, abram atentamente a palavra. Efésios capítulo 2, versículo 14. Nós vamos ler este versículo. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Diz assim, irmãos: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. A inimizade. Quero dizer aos irmãos que Ele que aparece aqui, porque Ele é a nossa paz, está apontando e se referindo única e exclusivamente a Jesus, o Filho de Deus. Então, aonde tem a palavra Ele, como estamos lendo o único versículo, nós podemos ler assim: porque Jesus é a nossa paz, a qual de antemão de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. A inimizade. Bem, meus queridos irmãos, vivemos em um tempo de ampla comunicação. Você pode conversar ao vivo com uma pessoa lá do outro lado do mundo, olhando no olho dela e acompanhando todos os movimentos dos seus olhos, da sua boca, dos seus gestos, da sua voz, e também lhe ouvir em tempo real. Contudo, mesmo em meio de um avanço tecnológico tão grande na área da comunicação, nunca se ouviu tantas pessoas se sentirem tão solitárias como nesses últimos tempos. Essa tecnologia que tanto avançou une pessoas tão distantes umas das outras, mas separa, na maioria das vezes, na maioria dos casos, pessoas que estão muito próximo, como eu e como você. E eu diria aos irmãos que este, ao meu ver, é um grande, grave e sério problema desse tempo tecnológico que estamos vivendo. E é algo que precisa ser trabalhado,
cuidadosamente, querido, porque em tudo isso nós temos visto uma armadilha, um trabalhar sutilmente do inimigo. Enquanto esta ferramenta tão poderosa que é a tecnologia, a internet, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o YouTube e tantas outras redes sociais surgindo por aí, une e aproxima pessoas à distância, separa pessoas que estão olho no olho, corpo a corpo, presente. Por conta disso, o número de pessoas solitárias, o número de pessoas que se sentem sozinhas, mesmo quando estão cercados por uma grande multidão, aumenta a cada dia. E o fruto e o resultado disso é o número de depressivos aumentando cada vez mais. Cada vez mais. E o grande problema, amados irmãos, é que com tudo isso, nós perdemos a maior bênção que Deus um dia deu ao ser humano, que é a bênção do relacionamento. O ser humano vive relacionamento cada vez mais complicado, barreiras cada vez mais intransponível se estabelece entre nós. Vamos nos separando lentamente, os nossos corações vão se tornando simplesmente mecânicos, engessados, e a nossa alma insensível aos problemas e sentimentos de pessoas que vivem conosco e estão à nossa volta. Eu quero, querido irmão, nesta noite, falar com você sobre o tema derrubando muros e construindo pontes. Derrubando muros e construindo pontes. E eu queria, a minha mensagem nesta noite, irmão, tem como o objetivo nos levar a uma reflexão. Eu queria que você permitisse se olhar para dentro de você. Essa não é uma mensagem para quem não veio esta noite. Esta é a mensagem para mim e para você que estamos aqui esta noite, irmão. Esta é a mensagem para nos levar a refletir e nos levar talvez a sermos instigados pelo Espírito Santo de Deus a respondermos uma pergunta que está na nossa alma e não quer calar: quais os muros que têm se levantado entre eu e os meus irmãos? Quais os muros que eu tenho convivido com eles e que tem me impedido de ser cada dia uma pessoa melhor? Porque o desafio da nossa vida hoje, irmãos, é esse: é vivermos cada dia uma vida melhor. Amanhã eu quero ser melhor do que o que eu fui hoje, e depois eu quero ser melhor, e melhor, e melhor. Não é o melhor aqui no sentido de orgulho, mas no sentido, querido, de nos humanizar cada vez mais, de nos tornarmos cada vez mais semelhantes, mais unidos, mais juntos, mais compassivos, mais servos de Cristo. Porque Cristo, irmão, não veio para separar ninguém. O Evangelho não tem uma mensagem de separação. O Evangelho tem uma mensagem de unidade. Se não, veja novamente o versículo que lemos nesta noite. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz. E Ele, Cristo, nos uniu, nos tornando um com Ele, nos tornando um com o Senhor. Ele tirou a parede de separação e de divisão.
E ele diz que essa parede de separação e divisão era o que, irmão? A inimizade. Não precisamos estudar teologia para saber que inimizade é condenada por Deus de Gênesis a Apocalipse. E o apóstolo diz assim: se você verdadeiramente é filho de Deus, o amor do Pai está em você, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Quais os muros que precisam serem derrubados em sua vida? Quantas pontes você precisa construir? Quero dizer aos irmãos que em 1961 o governador da União Soviética ordenou a construção de um muro que ficou conhecido como Muro de Berlim. O muro tinha 155 quilômetros de extensão e dividia a Alemanha Ocidental da Oriental. Com isso, uma sociedade inteira foi dividida e muitos foram mortos durante a construção e depois desta construção. Este muro permaneceu ali, querido, separando uma nação. Separou pai de filho, filhos de pai, esposa de marido, porque depois que saiu o decreto pelo governo, nesta época quem estava do lado de lá não pôde passar para o lado de cá. Se o filho estava do outro lado da linha e o pai do lado de cá, eles foram separados por a construção de um muro que dividiu essa nação. O lado ocidental já não podia mais passar para o lado oriental. E durante 28 anos essa nação viveu separada por este muro. Dezenas de pessoas morreram e perderam a sua vida porque um muro foi construído. Quantas pessoas morreram de pendurado em arame esfarfado, tentando passar para o outro lado, porque precisava ver algum familiar. Quantos morreram através das balas dos soldados que cumpriam a ordem de um homem, para não deixar quem estivesse do lado de cá passar para o lado de lá, nem o lado de lá passar para o lado de cá. É isso, querido, que os muros continuam fazendo, ainda até hoje, no coração de muita gente. As barreiras que invisivelmente a gente constrói através de palavras, de gestos e de atitudes, vão nos separando, vão criando barreira e lentamente vão nos matando. Daí, querido, cada vez mais os problemas psicológicos, os problemas de solidão, os problemas de separação aumentando. Isso é resultado de muros que são construídos e nos leva a um estado de solidão muito grande. Cheguei ontem nesta cidade e quando eu entrei, passei ali pela praça, eu percebi, era por volta de 4:30 da tarde, um senhor que estava sentado em um banco da praça, cabisbaixo, sozinho, não tinha quase ninguém mais naquela praça nesse horário, e no local que ele estava não tinha absolutamente mais ninguém além dele. E me chamou a atenção pelo fato dos seus cabelos brancos, sozinho, cabisbaixo, um homem que ao meu ver já tem mais
dos seus 60 anos. Hoje estávamos ali no quiosque do irmão Dario e me chamou a atenção que aquele mesmo senhor que eu vi ontem, ele passou por ali e eu fiquei olhando os seus traços, e era o mesmo homem que estava sentado na praça, sozinho, cabisbaixo, chapéu na cabeça, sem falar com ninguém. Hoje, agora de tardezinha, estávamos indo à casa do irmão Mário e passamos ali pelo beco daquela subidona em direção ao hospital, e aquele homem estava sentado novamente sozinho na porta de um comércio que está fechado. Ele estava sentado no pilar do comércio, no pé da calçada, do mesmo jeito, com as mesmas roupas, com o mesmo chapéu, de cabeça baixa e sem falar com ninguém. Aí eu falei para Gidarinho: está vendo aquele senhor ali? Certamente é alguém sozinho, que não tem amigos, que não tem familiar, que não tem ninguém. E aí eu dizia para Gidarinho: nada mais triste do que uma situação como essa. Nada mais triste. E eu dizia para ele o seguinte: o medo e o grande problema que nós temos da velhice é uma situação como essa, aonde mesmo cercado de muita gente, pessoas que passam, que vão e que vêm, mas não nos vê, não nos vê. Os muros que crescem, irmão, dentro de nós, nos torna assim, invisível. Nada mais triste, irmãos, do que nós estarmos em um lugar como esse, no meio de uma igreja, no meio de uma família, em uma cidade, em um lugar, e nos sentir como um fantasma. Estamos aqui, mas a sensação que temos é que ninguém nos vê, que não somos vistos, que não somos percebidos. Ainda que tentemos de alguma forma chamar a atenção, não seremos vistos, não seremos percebidos. E pasme os irmãos, é assim que muitos de nós temos vivido. Nada mais triste quando as nossas esposas não se sentem vistas dentro da sua própria casa. Quantas esposas imperceptíveis aos olhos dos seus próprios maridos. Elas cortam o cabelo, elas compram roupa nova, elas vão ao salão, elas fazem comida gostosa, ela arruma a casa, ela faz qualquer coisa, mas os olhos do seu marido não lhes vê. Quantos maridos que não são perceptíveis aos olhos das suas esposas? Quantos filhos não são vistos diante dos olhos dos seus próprios pais? E tudo que na verdade, irmão, nós queremos é sermos vistos por alguém. Tudo que nós queremos é de alguma forma sermos percebidos. Sermos percebidos. Ô irmão, o mais curioso disso, querido, mais curioso disso, é que nessa mesma época, eu disse aos irmãos que os muros de Berlim foram construídos em 1961 e durou por 28 anos. Então, aproximadamente em 1989, os muros foram derribados. Mas nesta mesma época, em 1965, enquanto os muros de Berlim ainda estavam sendo construído, no Brasil acontecia algo
muito interessante, irmão. Aonde se construía um muro lá na Alemanha, aqui no Brasil se construía a famosa ponte que hoje nós conhecemos como a Ponte da Amizade. Nesta mesma época, irmãos. E vejam então os irmãos, quantos benefícios esta ponte que une duas nações tem trazido. Mas é interessante você também saber que aonde a Ponte da Amizade foi construída foi em cima do Rio Paraná, cenário de um local sangrento, de derramamento de sangue, aonde muitas pessoas morreram e perderam a sua vida nas margens daquele rio. Mas uma ponte nesse lugar que antes fora um lugar sangrento foi construído, e ao invés de guerra, agora une duas nações, Brasil e Paraguai. E quantos benefícios, irmãos? Quantos benefícios? Então eu quero dizer aos irmãos que não há nenhuma possibilidade de calcularmos os benefícios de uma ponte versus a construção de um muro. Ponte nos aproxima. Eu moro em uma cidade que é ligada a outra cidade, Petrolina e Juazeiro, e o único acesso é através de uma ponte. Se eu estou em Bahia, como estou agora, e quero chegar na minha casa no Pernambuco, eu preciso passar por esta ponte. Se eu estou no Pernambuco e quero vir para a Bahia, o único acesso é passar por cima desta ponte. Hoje não se sabe mais dizer o que é Petrolina e o que é Juazeiro. Essas duas cidades crescem, essas duas cidades se destacam em todo o mundo, irmão. E isso graças a uma ponte que dá acesso a essas duas cidades, baianos e pernambucanos. Baianos e pernambucanos. Mas você já imaginou, querido, se ao invés daquela ponte tivesse sido construído um muro e essas duas cidades vivessem separadas? Que terrível não seria, né, irmãos? Pense novamente comigo, quais são os muros na sua vida que precisam serem derribados? Quais são as pontes que você precisa reconstruir? Quero dizer aos irmãos 3 coisas e vou concluir. Primeiro, eu quero lhe dizer: vamos derribar o muro da indiferença e construir a ponte do relacionamento baseado no amor e na verdade, ou no amor verdadeiro. Permita nesta noite o seu coração se desprender, no sentido de que haverá em você uma disposição real e verdadeira para derribar os muros da indiferença, e no lugar deste muro se proponha a construir uma ponte baseada no amor verdadeiro. Sabe por quê, irmão? Porque a indiferença nos atrofia. A indiferença nos tira o brilho. A indiferença, querido, constrói cada vez mais barreiras entre nós. Mas o amor verdadeiro cada vez mais nos une, cada vez mais nos torna fortes e vitoriosos. Amém, meus irmãos?
Não permita essa diferença que está se instalando em seu coração. Não permita essa indiferença que está crescendo dentro de você se tornar uma murada, a ponto de lhe separar de pessoas que você ama e de pessoas que amam você. Não permita, queridos. Alguns irmãos aqui me conhecem e sabem que eu namorei com uma moça e durante 5 anos travei uma briga ferrenha com o pai dela, que hoje é o meu sogro. Ela foi a minha única namorada depois de cristão. E nós lutamos visivelmente, querido, contra tudo e todos durante 5 anos. Não foi fácil. E aquela situação criou uma indiferença muito grande no meu coração. E sabe como foi que eu recebi a minha esposa no altar no dia do nosso casamento? Com um sentimento assim: hoje será o último dia que o pai de Raquel vê ela na casa dele. E depois que eu casar, nunca mais ele cruzará o batente da minha casa. Ele vai me pagar tudo o que ele me fez. Eu casei assim, irmão. E eu dizia comigo mesmo: hoje você é o pai, mas depois que eu casar, serei o marido. Hoje você manda porque ela é sua filha, mas amanhã eu mandarei porque serei o marido. Aí o jogo vai se inverter. Eu casei assim, irmão, com esse sentimento. Sentimento da indiferença, magoado, ferido, pisado, maltratado, humilhado por tudo que ele me fez. Mas depois que eu casei, irmão, eu me dei conta que esse muro que eu estava construindo e já estava edificado dentro de mim precisava ser derrubado. E Deus falou ao meu coração: você nunca será feliz, você nunca terá uma família feliz se você permitir que esse sentimento se concretize dentro de você. E Deus fez um milagre, irmão. Deus tirou esse sentimento do meu coração. E muitas vezes eu viajei 500 quilômetros de Cajazeiras, na Paraíba, para Petrolina, simplesmente para passar um final de semana com o meu sogro. Ao ponto, Deus criou uma amizade tão grande entre nós, que ao ponto do próprio filho dele, Jorge, ter ciúme da minha amizade com o pai dele. Agora ele não está mais conosco em Petrolina, está morando na Paraíba, tomando conta da igreja lá. E muitas vezes eu acordo madrugada e sinto desejo de pegar o carro e viajar até lá onde ele está morando, simplesmente para passar um dia com ele. No lugar daquele muro que estava se erguendo entre nós, eu resolvi derrubar aquele muro e construir uma ponte. E eu percebo, irmão, depois de 24 anos de casado que eu tenho, que essa foi a melhor coisa. Pois em muitos momentos da minha vida eu precisei de alguém, e a única pessoa que eu encontrei do meu lado foi aquele homem que um dia meu coração rejeitou. E sabe o que Deus me disse mais? Agradeça tudo que Ele te fez, porque foi para o teu bem. Foi para o teu bem. Foi para o teu bem. Ele fez isso porque Ele queria o seu bem, porque Ele lhe ama, porque Ele ama a filha dele, porque Ele ama a igreja, porque Ele ama. Tudo isso foi por amor.
E eu entendo, irmãos, querido, que Deus livrou, usou aquele homem com toda a sua ignorância, talvez de nos livrar do pecado ou de qualquer outra coisa que pudesse acontecer nas nossas vidas. Então olhamos para trás hoje, aquele sentimento de rancor, de raiva, dá lugar a um sentimento de gratidão e de louvor a Deus. E eu entendo que em tudo isso Deus estava no controle. Derrube os muros da indiferença e construa ponte baseada no amor verdadeiro. Segunda coisa eu quero dizer para você: vamos derrubar o muro da mágoa e construir a ponte do arrependimento. Vou repetir, irmão. Derrube esse muro que está se erguendo dentro de você, o muro chamado muro da mágoa, e construa uma ponte do arrependimento. Sabe por quê, irmão? Porque a mágoa te torna amarga. A mágoa te torna uma pessoa infeliz. A mágoa te torna uma pessoa seca, sem vida, apática, chata e enjoada. A mágoa te adoece. Saiba, os irmãos, que a causa hoje de muitos cânceres é resultado de problemas não resolvidos, que nós acumulamos na nossa alma, no nosso coração, e isso dentro de nós vai criando uma ferida chamada mágoa, porque estamos magoados, ressentidos, feridos por alguma coisa, e aquela ferida vai se tornando, querido, uma poça de pus, e vai crescendo, crescendo dentro de nós, e se torna um tumor. E os médicos detectam isso como câncer. Irmão, quantas pessoas morrendo porque permitiram que essa raiz de amargura crescesse dentro dele. O Espírito de Deus lhe convida nesta noite a ser curado. Sabe por quê? Porque o arrependimento nos cura, irmão. Sabe o que é o arrependimento? O arrependimento é cura interior. Diga comigo assim: arrependimento é cura interior. Você sabe o que significa interior? É cura dentro de você. Isso é o arrependimento, irmãos. Por isso eu preciso me arrepender. Em que situações eu preciso me arrepender, irmão? Em todas aquelas situações que a minha alma fica inquieta. Entendi, irmão? Que eu me arrependo da mensagem que eu preguei. Tem dia que eu vou para casa depois do domingo à noite de pregar uma mensagem e eu não consigo dormir, fico incomodado. Sabe? Porque dentro de mim diz que a minha mensagem não foi do jeito que deveria ser, e aquilo me incomoda, e eu só consigo ficar em paz depois que me arrependo e peço perdão a Deus. Ó Senhor, me perdoa, mas pela tua graça continua me usando, Senhor, porque sabes que erro, mas não é de propósito. Erro porque sou ser humano, preciso de ti, preciso da tua graça. E quando fazemos isso, querido, nosso coração tem paz. Pessoas que não se arrependem, querido, elas vão construindo um muro muito perigoso dentro de si próprio, chamado o muro das mágoas. Mas eu digo a você, você precisa de cura, e só há um caminho para esta cura,
chama-se o arrependimento. Não estou lhe pregando aqui a teologia da regressão, mas estou lhe pregando a verdade bíblica que diz que você precisa rever os seus conceitos, você precisa rever as suas verdades absolutas, você precisa rever os seus posicionamentos em algumas situações, e você precisa se tornar uma pessoa mais flexível, você precisa se tornar uma pessoa mais sociável, você precisa se tornar uma pessoa de melhor convivência, e isso produz em você cura, e isso é cura interior. Cura interior, querido, é quando nós somos capazes de olhar para dentro de nós e vermos o mal que estamos causando a nós e aqueles que estão à nossa volta, e tomarmos a decisão de mudarmos. Isso é cura interior. Terceira e última coisa, eu quero dizer a você: vamos derribar o muro da vingança e construir a ponte do perdão. Oh, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos dar lugar à ira, mas darmos lugar ao Senhor, porque a vingança pertence a Ele. Sabe, amado, quantos de nós, irmãos, quantos de nós vivemos em nosso coração tomados por um sentimento vingativo, e às vezes a gente faz até umas orações de macumbeiro, irmão. Se Deus quiser, isso vai acontecer com o irmão. É oração de macumbeiro, irmão. É uma praga disfarçada em nome do Evangelho. Sabe por quê, querido? Porque o nosso coração está tomado de um sentimento vingativo. Nós estamos feridos, insatisfeitos por alguma razão, mas como somos cristãos, então não podemos jogar praga. Aí a gente deseja que aquela pessoa caia na mão de Deus e Deus dê a ele um castigo bem grande. E quando ele estiver sofrendo o castigo de Deus, nós vamos ficar de longe dizendo glória a Deus e aleluia, porque Deus é justo. Isso é algo muito perigoso, irmão, porque não sei se você entende, mas é um sentimento de vingança que nós estamos expressando. Na verdade, o que a gente queria era nós mesmos ir lá e matar o irmão, mas como a gente não pode, aí a gente fica torcendo para Deus fazer isso. E quando Deus faz, então a gente dá glória a Deus e diz: Deus é justo, porque Ele está vingando a minha dor. Ele está vingando a minha dor. Você está entendendo, irmão? Em tantas outras situações como essa, querido, nós vemos sentimentos de vingança se aflorando e dando lugar em nossos corações. Em contrapartida, vamos nos tornando cada vez mais pessoas insensíveis e com o coração endurecido. É preciso, amado, que nós construiremos em nossos relacionamentos a ponte do perdão. Sabe por quê? Porque quando você se arrepende, você traz cura para a sua alma, e quando você libera perdão, você está curando a alma daqueles que te feriram, que te magoaram. Escute aqui. Quando acontece uma situação entre você e outra pessoa que você não perdoa, ou você libera aquele falso perdão: eu lhe perdoo, mas não quero papo com você, não quero estar perto de você, não quero nem ouvir a sua voz, você está perdoado, mas eu não gosto de você. Isso é o falso perdão, irmão, é o perdão diabólico. É o perdão diabólico. Sabe quando isso acontece, irmão? Sabe o que é que acontece
espiritual, Satanás pega uma corrente e marra você, aquela pessoa. E enquanto o perdão não for liberado verdadeiramente, aquela pessoa continua ligada a você e você ligada àquela pessoa. Sabe o que é que Satanás faz, irmão? Ele faz disso um fantasma na sua vida. Você acorda 3 horas da manhã, qual é o primeiro pensamento que vem? Aquele irmão que você não perdoou. Você senta de manhã para tomar café, quando você pega o primeiro pedaço de pão, qual é o pensamento que vem? Aquele irmão que você não perdoou. Você chega meio-dia para almoçar, quando leva a primeira colherada de comida na boca, qual é o primeiro pensamento? O irmão que você não perdoou. Aquela pessoa Satanás pegou e tornou um fantasma na sua vida, e agora você está vivendo ligado a um fantasma, o fantasma da falta do perdão. Uma vez eu estava pregando, irmão, sobre perdão, e uma senhora chorava copiosamente. Quando terminei a mensagem, preocupado com aquela senhora, fui ao seu encontro e lhe perguntei: por que choras tanto? E ela disse: há 30 anos, pastor, eu vivo atormentada por esse fantasma que o senhor pregou esta noite. Há 38 anos, pastor, eu não durmo, eu não como, eu não faço nada em paz, porque eu vivo assombrada por esse fantasma, por isso eu estou chorando. Como eu me libertar desse fantasma? Eu disse: só há uma razão, irmã, libere perdão esta noite. Ah, pastor, mas não é fácil eu perdoar este homem. E eu disse, em momento algum eu disse à senhora nesta noite que perdoar é fácil. Perdoar é a coisa mais difícil que existe. Você pensa que é fácil para uma mãe perdoar o homem que estuprou a sua filha de 15 anos na sua própria cama, dentro da sua própria casa? E ela vivenciou aquela situação, viu com os seus próprios olhos e não pôde fazer nada. Você acha que é fácil liberar perdão assim? Não, não é fácil, mas é necessário. Nós não temos escolha, irmão. Ou liberamos perdão, ou viveremos acorrentados a um fantasma que vai nos atormentar todos os dias da nossa vida. O fantasma da falta do perdão. Quando você perdoa, quando você libera perdão, então você libera a pessoa. Sabe, querido, você libera a cura na vida daquela pessoa que lhe fez mal. Em Cajazeiras, irmãos, quando eu era pastor lá, vivendo uma situação difícil, eu coloquei um comércio e todos os recursos que eu tinha eu investi naquele comércio. Chamei um irmão da igreja que passava por situação difícil e disse: irmão, venha trabalhar comigo. O que eu ganhar nós vamos dividindo. E Deus nos abençoou, irmão. Em 2 anos nós crescemos, eu administrando e ele trabalhando como vendedor. Eu conseguia juntar um capital de mais de 100 mil reais, mas de uma noite para o dia aquele irmão me roubou tudo. Um irmão que era diácono da igreja, no domingo à noite ele sentava comigo no púlpito, eu pregava e ele chorava. Quando me dei conta, querido, não tinha mais estoque no comércio, e uma sacola de notas que ele me apresentara eram todas falsas. Quando corri atrás daquele dinheiro no comércio, bati nas portas e as pessoas diziam: eu não estou devendo nada, eu já paguei. Ele vendia a minha mercadoria, recebia o dinheiro do cliente, fazia uma promissora falsa e levava até mim. Isso me levou ao buraco, irmãos. Depois que eu descobri isso, eu fiquei com muita raiva e eu queria matar aquele irmão. Mas aí Jesus disse: não mata ele não, porque tu é crente, se matar vai para o inferno. E eu disse: o que eu faço, Jesus? Perdoa ele. Eu disse: tá bom, Jesus. Aí dei a ele um falso perdão, perdoei aquele ladrão. Mas todo dia, querido, que eu chegava no meu escritório, que olhava para aquelas notas, dava uma raiva. E eu vivi uns 2 meses com isso.
Perdoei o irmão, mas todo dia que eu olhava para aquele pacote de nota falsa, o sangue fervia e dava vontade novamente de matar o irmão. Eu disse: Jesus, e agora? Como é que eu me livro desse fantasma? Aí Jesus disse assim: pega todas as notas, vai lá no teu quintal, acende um fogo, rasga todas essas notas, depois bota fogo, para você nunca mais se lembrar delas. Aí eu fui lá e acendi a fogueira santa de Israel, irmão. Foi. Depois da fogueira santa, rasguei todas as notas e disse: fica-te aí, diabo, porque agora está perdoado e eu não quero mais me lembrar de nada. As notas se queimaram, irmão, e meu coração foi limpo. Graças a Deus, nunca mais me lembrei daquilo, nunca mais olhei para aquelas notas e nunca mais tive vontade de matar aquele irmão. Fui livre desse sentimento maldito que estava me fazendo tanto mal e liberei aquele irmão para viver a vida dele em paz. Esse é o perdão, irmão. Esse é o perdão que Deus quer que eu e você liberemos na nossa vida. Amém, meus irmãos? Deus tem algo novo para as nossas vidas todos os dias. Precisamos nos desprender das coisas velhas que querem nos manter presos ao passado e nos permitirmos vivenciarmos o novo que Deus tem para nós hoje. O apóstolo Paulo disse: deixando as coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique de pé em nome de Jesus e vamos orar nesta noite. Vamos orar nesta noite. Oi. Oração. Amém. Vamos orar, querido. Vamos orar, interceder a Deus pela vida deste homem que o irmão está pedindo oração. E Deus vai entrar com providência e vai dar vitória. Querido irmão, nesta noite temos ouvido da palavra de Deus. O importante aqui não é o quanto você ouviu, o importante é o quanto você vai decidir na tua vida, decidir obedecer. E a minha oração é que nesta noite você decida derrubar as muralhas e no lugar dela construir pontes de bons relacionamentos. Amém? Vamos orar nesta noite. Ó querido e amado Senhor, Pai eterno, Senhor dos céus e da terra, dono das nossas vidas, Senhor e Rei desta igreja, diante de Ti, Senhor, eu coloco a minha vida, coloco, ó Deus, o meu coração, Senhor, ó Deus, e te peço que venha proteger a mim, que venha proteger, meu Deus, a esta igreja, que venha proteger, Senhor, os nossos irmãos, protege, ó Deus, os nossos corações, para que sejamos, Senhor, livres, protegidos dos muros, ó Deus, que nos separa, que nos escraviza, ó Deus, que querem nos derribar, Senhor, e nos ajuda, ó Deus, a construirmos ponte, ó Deus, que nos leva cada vez mais alto para a glória do Teu santo nome, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha nesta noite e derribe, Senhor, todas as barreiras deste lugar, Senhor da glória, ó Deus, e traga assim a vitória para a glória do Teu nome. Senhor, eu oro pela vida do Seu José Lopes, ó Deus, visita aquele homem, aonde quer que ele esteja, diante da situação que porventura ele esteja vivendo, vai visitando, Senhor, vai tocando, Pai, e vai dando a vitória para a glória do Teu santo e bendito nome. Abençoa a Tua igreja, os Teus servos neste lugar, Senhor. Nós oramos, Pai, assim que agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia.
Que o amor de Deus Pai, que excede todo o entendimento, e a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e a doce e santa consolação do Espírito Santo de Deus, sejam suas e da sua família, e esteja com a igreja de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Lembrando a todos que quinta-feira tem culto de oração aqui na igreja. Deus abençoe e vão em paz em nome de Jesus.